Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investigando. Você com certeza conhece o Vaticano, a famosa sede da religião católica em Roma, residência oficial do Papa e do alto escalão cristão. Mas você sabia que o Vaticano não é só uma cidade, mas sim um país, ou melhor, cidade-estado? Pois é, além disso, é o único país do mundo tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Loucura, né? Estas e outras curiosidades sobre este lugar histórico e místico é o tema do nosso vídeo de hoje. Aproveite e já deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Origem. A cidade-estado do Vaticano foi fundada em 1929 através do Tratado de Latrão, um acordo firmado entre o ditador Benito Mussolini e o Papa Pio XI. Nesse documento, a Igreja cedia os territórios que eram seus por direito desde a Idade Média, mas sendo indenizado por isso. Além disso, o Papa teve de reconhecer Roma como a capital da Itália e ter seu poder político restrito apenas àquele pequeno país recém-criado. Esse tratado é tão importante que inclusive foi incluído na Constituição anos depois, onde ficou publicamente a não interferência da Igreja nas questões políticas do país. Essas mudanças, inclusive, culminaram com a exclusão do catolicismo como religião oficial na década de 80, o que marca de vez a separação dos dois países, Vaticano e Itália. Como funciona o país? O Vaticano está localizado no coração de Roma e o seu território total não chega nem a meio quilômetro quadrado. Ele é considerado o menor país do mundo e a sua população não chega a 900 habitantes. Não há partidos políticos no país e o chefe de todos os poderes de Estado, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, é exercido pelo Papa, que é eleito por uma eleição entre o Colégio de Cardeais, o famoso conclave. E é um governo teocrático, já que basicamente é governado pelo representante da religião oficial do país. O Vaticano é um país sem exército, possuindo apenas a Guarda Suíça, famosa pelas roupas medievais dos seus integrantes que zelam pelos aposentos papais. Os serviços básicos, como coleta de lixo e manutenção dos prédios, são feitos pela Fábrica São Pedro, uma instituição que funciona como uma prefeitura no lugar. Outro fato curioso é que não se ganha cidadania vaticana nascendo no país. Apenas se adquire a cidadania no Vaticano as pessoas que trabalham e moram lá. Caso elas se mudem ou percam o emprego, elas automaticamente perdem a cidadania. A Guarda Suíça. A Guarda Suíça foi criada em 1506 pelo Papa Pio II. Sua principal função é proteger e zelar os papas. Hoje ela é composta por cerca de 120 homens e só podem participar do processo de admissão homens de porte físico forte, com no mínimo 1,74 m de altura, católicos, com diploma profissional ou ensino médio concluído, com idade entre 18 e 30 anos, além de outros critérios. A sua bandeira muda de acordo com o chefe de Estado, pois possui o emblema pessoal do Papa, sendo a única guarda do mundo a agir desse modo. Segurança. E falando em guarda particular, você sabia que o Vaticano é o país com a maior taxa de crime do mundo? Isso acontece devido à proporção entre a quantidade de habitantes e o número de ocorrências. Como a população residente no país não passa de 1.000 pessoas, a taxa de crime é altíssima.
A maioria dos crimes, entretanto, é praticada principalmente por turistas que moram em Roma, que atacam turistas de outras partes do mundo, já que o país também é um com o maior número de visitações do mundo, chegando a quase 5 milhões de pessoas. Então, se lembre, quando for ao Vaticano, cuidado com a carteira. O conclave. O conclave é o processo pelo qual um novo papa é nomeado, após a renúncia ou morte do anterior. Ele foi instituído em 1274, quando a palavra conclave foi dita pela primeira vez na Igreja, e o ritual segue praticamente inalterado, mesmo passados mais de 8 séculos. Basicamente, em cerca de 15 dias após a morte ou renúncia do Papa, o Conselho de Cardeais se reúnem na Basílica de São Pedro para iniciarem a votação do novo Papa. O curioso nessa votação é que ela podia demorar muito tempo, sendo que já chegou a durar anos em alguns casos. Ao final de cada dia de votação, os fiéis são informados através da fumaça que sai da chaminé da Basílica de São Pedro. Se a fumaça for negra, significa que não houve resultado. Caso a fumaça saia branca, significa que um novo Papa foi eleito. A Papisa Joana. Vocês sabiam que a Igreja Católica já teve uma papisa, ou seja, uma mulher governando como Papa? Atualmente, a história gera controvérsias entre os estudiosos, já que muitos a consideram uma lenda, pois os relatos são inconsistentes e possuem diversas versões. Basicamente, uma mulher teria se passado por homem por diversos anos e ingressado na Igreja Católica, onde alcançou posições elevadas até ser eleita papisa. Seu governo durou aproximadamente 3 anos e reza a lenda que ela teria sido descoberta ao entrar em trabalho de parto durante uma procissão em Roma. Apesar de muitos acreditarem que ela não passa de uma piada de mau gosto do clérigo da época, muitos acreditam na sua existência e a história continua até hoje sem um desfecho certo. A Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é o maior e mais importante templo cristão, podendo abrigar cerca de 60 mil devotos no seu interior. A estrutura colossal de 23 mil metros quadrados começou a ser erguida em 1506 e só terminou em 1626, ou seja, 120 anos depois. Há 4 das chamadas Basílicas Patriarcas em Roma, que são as igrejas que estão no alto escalão da Igreja Católica, e a Basílica de São Pedro é uma delas. Apesar de não ser a sede oficial do papado, devido à sua magnitude e posição estratégica, é nela que são feitos a maioria dos eventos oficiais do Papa e da Igreja no geral. A sua construção está no terreno onde supostamente havia uma capela construída para ser o túmulo de São Pedro, que foi morto no circo de Nero. O planejamento e a construção da basílica envolveu a grande parte dos artistas mais renomados da Renascença e, apesar de ter sofrido contínuas mudanças ao longo do século da sua construção, ela ainda possui a estrutura de seu projeto original. Houve uma basílica anterior a essa, hoje chamada Antiga Basílica São Pedro, que foi construída pelo imperador romano Constantino cerca de 300 anos depois de Cristo. A igreja sobreviveu durante vários séculos, mas hoje já não há vestígios de sua construção. O Palácio Apostólico. E falando em construções monumentais, a residência do Papa, o chamado Palácio Apostólico, é literalmente um palácio, já que possui cerca de 10 mil cômodos. Ele está localizado ao lado da Basílica de São Pedro e o tamanho realmente impressiona, já que possui cerca de 5 mil quartos, mais de 1.000 salas e diversos outros cômodos.
Dentre eles, há a Capela Sistina, que é mundialmente conhecida por ter sido pintada internamente pelos maiores artistas da Renascença, dentre eles Michelangelo e Botticelli. A Capela Sistina é um dos lugares mais visitados do mundo, possuindo um grande tesouro artístico nas suas paredes e principalmente no seu teto, onde Michelangelo marcou uma de suas grandes obras chamada A Criação de Adão. A arte e história no Vaticano. E por falar em arte, o Vaticano é repleto de arte e história em cada canto do país. Por exemplo, o Obelisco, que está firmado há séculos no centro da Praça de São Pedro, teria sido a última visão de São Pedro. A construção monumental de 40 metros e cerca de 300 toneladas de origem egípcia foi construída há cerca de 4.500 anos por um faraó egípcio e enviada para Alexandria pelo imperador romano César durante seu governo. Logo depois foi enviado para Roma por ordem do imperador Calígula para ser posto no Circo de Nero, uma arena onde os cristãos eram mortos, sendo Pedro um deles. Além disso, o túmulo de Pedro se encontra no subterrâneo da Basílica, onde se encontram catacumbas de séculos de idade. O Vaticano possui obras de valor inestimável no complexo de museus que se encontram próximo à Basílica, chamados Museus do Vaticano. O conjunto de 7 museus guardam cerca de 70 mil obras, sendo que apenas 20 mil estão expostas ao público. Então, se você gosta de arte, cultura e história, o Vaticano é um prato cheio. É impressionante a importância que um pequeno país no coração de Roma consegue abarcar. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou deste lugar magnífico. E se você conhece mais alguma curiosidade sobre ele, pode nos contar também. Aproveite e deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Assim você fortalece nosso trabalho e nos ajuda a continuar mostrando estas incríveis curiosidades.